Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos agora para o último provérbio, provérbio 31. Enquanto você abre sua Bíblia, nós vamos acompanhar este último provérbio. Hoje, em homenagem às mulheres, já que nós vamos falar da mulher virtuosa, eu vou usar o marcador rosa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Provérbios 31, conselhos para o rei Lemuel. Então, esses conselhos ele recebeu da sua mãe e vai passar para nós também, né? Então, nós vamos agora acompanhar esse provérbio, que é um dos mais preciosos, mais lindos, né, de todo o livro do Provérbios. Provérbios tem cerca de 560 provérbios ao todo, tá? É só uma parte dos provérbios de Salomão, uma vez que Salomão fez mais de 3.000, cerca de 3.000 provérbios. Então, todo o livro do provérbio é uma parte, né? Acredito que Eclesiastes também deve entrar aí dentro dessa contabilidade e outros provérbios que não estão nesses dois livros, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre os provérbios de Salomão. Começa que é os provérbios de Lemuel, né? Palavras do rei Lemuel, de Massá. Então são as palavras dele, mas que a mãe dele lhe ensinou. Então ele está replicando essas palavras. Por exemplo, quando Moisés falava as palavras de Deus, as palavras são de Deus na boca de Moisés, tá? Muitos adeptos da teologia liberal, né, são pessoas que deram ouvido a doutrinas de demônios, tá? Para deixar bem claro, eles tentam dizer, não, mas isso aí é Moisés que disse. Jesus vai falar muitas vezes sobre a lei de Moisés e a lei de Deus, sobre o mesmo ponto de vista, tá? Então vamos falar aqui, ó, palavras do rei Lemuel, o rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. E uma coisa ele vai falar, que direi, meu filho, filho do meu ventre? Isso é a mãe falando para Lemuel, né? Ainda um jovem, um adolescente, uma criança. Que lhe direi ao filho dos meus votos? A gente não sabe por quê, mas eu me lembro de Ana, né? Não dê às mulheres a sua força. Ana, mãe de Samuel, que fez um voto para ter o filho, né? Não dê às mulheres sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Quais mulheres? Ela não está falando de uma esposa, ela está falando das prostitutas, tá? Então sai fora da prostituição. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Inclusive, ela fala isso por vários motivos. Hoje, na nova aliança, nós somos todos reis e sacerdotes, né? Estamos sempre ministrando de contínuo diante do Senhor. Por que não é próprio? Ela vai dizer, quando eles bebem, se esquecem da lei. Então está aqui um ponto importante. Nós precisamos entender isso aqui. Os problemas. Se esquecer da lei. Pervertem o direito, porque um rei ele julga, né? De todos os aflitos. Aí a mãe de Lemuel fala com ele, orienta ele na sabedoria. Dê bebida forte aos que estão morrendo, e vinha aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Muitas pessoas acham que esse conselho da mãe de Lemuel está dizendo o seguinte, deixa o pessoal se embriagar à torta e direito. Não é assim não. Aqueles que estão morrendo, que está falando ali, o que acontece? Existem duas situações. As pessoas que eram condenadas à morte, eles costumavam dar bebida forte para essa pessoa, né? E também as pessoas que iam passar por espécie de cirurgia, não tinha ainda anestesia, era comum embriagar a pessoa para poder arrancar um dente, para poder fazer algum tipo de incisão, tá? Os presos também, os amargurados de espírito, ali fala daqueles que estavam presos, né? A pessoa estava presa lá, de certo modo era considerado que essa pessoa estava em desgraça, a vida dela. Abra a boca a favor do mundo. Agora ela orienta ele pelo direito de todos os desamparados. Então não omita
no apoio aos desamparados. Abra a boca, julgue retamente. A proposta da mãe é que ele seja sábio, né? Julgue retamente, faça justiça aos pobres e aos necessitados. Tema recorrente também de Provérbios. Você vê que a verdadeira sabedoria, ela está em amar o próximo como a si mesmo. E se esse próximo está em situação de decadência, de dificuldade, eu tenho que me enxergar no lugar daquele irmão, daquela pessoa. Será que eu gostaria de estar ali? Se eu estivesse ali, o que eu gostaria que fizessem por mim? Então eu vou lá e faço por ele. Isso é amar o próximo a ti mesmo. A Bíblia fala, filhinho, não ameis de palavra e de boca, né, de língua, mas em obra e em verdade. Não existe, eu te amo. Não. Se você ama, então faz alguma coisa. Não existe... Muitos filhos nos dias dos pais fazem isso, né? No dia das mães. Mãe, eu te amo. Aí posta fotinha, mas não respeita, não cuida, não valoriza, né? Se der presente é só naquele dia. Então você vê que o amor é em obra e em verdade. Aqui entra o tema mais lindo dessa mulher, a mãe do rei Lemuel, onde ela começa a falar. Primeiro ela falou para ele não se envolver com as mulheres, né? Aquelas mulheres que vão tirar a força dele. Agora ela fala de uma mulher que vai ajudar ele na força. Aí ela fala, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede e supera, né, o das finas joias. Mulher virtuosa, eu vou mostrar para você que Provérbios já tinha comentado sobre ela. Aqui, deixa eu ver qual capítulo, acho que é o 14. Capítulo 12, verso 4. Fala assim, ó. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Ou seja, um rei sem coroa, o rei, enquanto ele não é coroado, ele não é considerado rei, certo? E o rei sem coroa, ele não tem majestade. Então a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Então a mulher tem a capacidade de envergonhar, mas também de fazer dele um rei, né? Ou seja, dar tanta honra a ponto de ele ser considerado uma pessoa valorosa. E ela começa, mulher virtuosa, quem a achará? Eu vou mostrar para vocês aqui uma mulher na Bíblia que é chamada de mulher virtuosa. Vou deixar marcado aqui, a gente vai para lá. Aqui, ó, um dos livros mais bonitos que a gente tem na Bíblia, tem o nome de uma mulher, que está aqui em cima, Ruth, né? Ruth, terceiro capítulo, quando ela se encontra com Boaz, e Boaz fala para ela o seguinte, olha que declaração, todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha, a Ruth tinha o testemunho da cidade inteira. Da cidade inteira. Olha como ela fala para Boaz, a qual ela pretende que seja esposo dela. Sou Ruth, a sua serva. Olha aí. Né? Aí, para que Boaz fosse o resgatador. Quem entende a lei do levirato é uma das coisas mais lindas. Quem não entende, lá no canal Curso Bíblico Online, no YouTube, eu fiz um vídeo chamado assim, Por que a Bíblia fala disso? É um vídeo espetacular sobre, eu vou tratar do levirato, eu vou tratar de vários temas que são considerados assim delicados, né, complicados, e ali vai facilitar muito o seu entendimento acerca da lei do levirato, por exemplo. E aí, ela fala, sou Ruth, sua serva, etc e tal, aí ele é o resgatador, o Senhor é um resgatador. Boaz aqui é uma figura de Cristo. E aí Boaz vai e fala, todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Claro que Boaz queria ter Ruth como esposa. Então nós estamos aqui em Ruth, capítulo 3, verso 10. Tá? Ele queria ter ela como esposa porque todo mundo sabia que ela era uma mulher virtuosa. Mas aí nós vamos voltar para cá, para o tema de Provérbios 31. Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor é muito maior do que o das finas joias. Essa mulher vale muito, né? É uma raridade. Então, as joias não são coisas assim que você acha no meio da rua. Então, joias, elas estão bem guardadas, bem protegidas nos seus baús, né? Está guardada ali no cofre. Então, essa mulher,
virtuosa também não é como a maioria das mulheres que você vê por aí. Ela é uma exceção à regra. São algumas mulheres, né? É claro que muitas mulheres, elas têm algumas das qualidades dessa mulher. Mas, por exemplo, Ruth, você vai perceber que ela tinha todas essas qualidades. Então, ela é um tipo de mulher virtuosa. Toda a cidade reconhecia isso. A palavra virtuosa aqui, ela tem um sentido de ser guerreira, tá? Por isso que eu coloquei aqui o título dessa live. A mulher virtuosa é uma guerreira, tá? Então, ela realmente é uma batalhadora. Vamos lá. Quais são as batalhas dela no dia a dia, né? Primeiro, o coração do seu marido confia nela. Ela é uma mulher de confiança. Ele está descansado, ele confia nela. E não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Isso aqui mostra que a Bíblia não é contra a mulher ela trabalhar, tá? O que ela não pode fazer é deixar a família em segundo plano. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão e ainda, de noite traz o seu pão. Ela faz a compra, a venda, ela negocia. Aí ela fala assim, é ainda de noite e ela já se levanta cedo, não fica dormindo até meio-dia. E dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Você percebe que ela tem uma casa onde ela tem funcionárias, né, seu serviço, mas tem um porquê também. A gente vai entender aqui por quê. Porque ela trabalha na prosperidade da família. Ela examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Vamos lá. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Olha aí. Estende as mãos ao fuso e as mãos que pegam na roca. Isso aqui é para fazer a lã, tá? É uma máquina para poder tear. Abre a mão aos aflitos. Olha por que Deus prospera essa mulher. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Por isso que ela é próspera. Não é só porque ela é uma empoderada que está trabalhando e ficando rica e deixando a família de lado. Não tem nada disso. Essa de verdade é empoderada, porque ela está cheia do poder de Deus e não do poder do ego. Aqui, ó, se ela fosse egoísta, ela não faria isso aqui, ó. Ela não é egoísta. Ela abre mão aos necessitados, aos aflitos, e estende a mão aos necessitados. Essa mulher agrada ao marido dela porque ela está tendo que empatia. Ela é uma pessoa que ama de verdade. Ela consegue amar o próximo que está passando dificuldade. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela não teme a neve. Olha, eu destaquei aqui, óbvio que eu fiz uma aplicação, porque isso aqui aparece no tabernáculo, tá? Lã escarlate, linho fino e púrpura. Essa mulher, óbvio, que ela aponta para a igreja, né? A Bíblia fala que Deus quer buscar um povo seu, né? Um povo exclusivamente seu, puro, né? Povo santo e de boas obras. E aí, todos andam vestidos de lã escarlate, então não tem ninguém lá passando frio na casa dela. Faz para si cobertas e veste-se de linho fino, que é a justiça dos santos. Isso vai ter em Apocalipse. Vai falar que o linho fino é a justiça dos santos, e de púrpura. Então, isso aqui está relacionado com as cores lá do tabernáculo. Por isso que eu frisei. Aqui você vem aqui e fala assim, o seu marido é estimado entre juízes. Lembra que em Provérbios 12 vai falar que a mulher virtuosa é a coroa do marido? Provérbios 12, verso 4. Para quem chegou agora, eu vou voltar lá de novo. Tá aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Né? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é podridão dos seus ossos. Então a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, ou seja, ele é um rei, ele é uma pessoa estimada. Por isso que fala aqui, o seu marido é estimado entre juízes. Por quê?
né? Essa esposa faz com que ele seja bem visto quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela é sábia, não é gastadeira, ela sabe comprar, sabe vender, sabe manter as provisões, sabe ter o suficiente, inclusive, para ajudar outros, né? Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela também se dedica, não só na área física, mas também ela se dedica a ser uma pessoa instruída, não ser tola, mas ser sábia. E como que você vai fazer isso? Ouvindo as pessoas, né? Conversando com pessoas sábias, lendo, né? Ninguém fica sábio com preguiça, tá? A preguiça, como o próprio provérbio já falou o tempo todo, é uma das características do tolo. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Acabei de falar sobre a preguiça, né? Então, quer dizer, se a mulher, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Você está vendo aqui o exemplo da mulher sábia. Mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, se ela, que é sábia, cuida do bom andamento da casa e não come o pão da preguiça, a tola vai fazer o contrário, ela vai comer o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Olha, ela recebe o louvor dos filhos. O seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Ela tem o louvor dos filhos e do esposo. E não só isso, a própria Ruth, que nós lemos, o 3º capítulo de Ruth, verso 10, mostra que toda a cidade reconhecia que Ruth era uma mulher virtuosa. Então a mulher virtuosa, ela recebe o reconhecimento de todas as pessoas que estão ao redor. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Essa sim. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Eu queria falar uma coisa para os maridos. Tem muitos maridos que não conseguem. É lógico que existem muitas mulheres que não são virtuosas, não têm suas virtudes, como aqui. A gente tem aqui o exemplo da mulher virtuosa. Tá? Nós estamos aqui em Provérbios 31. Deixa eu voltar para cá. Mas, deixa eu falar, eu já vi situação em que os maridos, eles gastam dinheiro, um dinheirão para comprar som de carro, um som custa R$5.000 para colocar no carro, pelo amor de Deus, e fica com pichotagem para comprar uma roupa para a esposa. Sabe? A gente tem que ter um pouco de noção do que é prioridade na nossa vida. Então, assim, a pessoa gasta tempo com um veículo, vai lavar o carro, fica o dia inteiro lavando o carro, e passa pretinho no pneu, e passa silicone no painel, e faz isso, e gastou o dia, e a esposa estava esperando ele para passar tempo com ela. Nós precisamos entender o que é prioridade na nossa vida. Não estou falando que você não deve lavar o carro, mas às vezes, eu falo disso porque eu vejo isso com muita frequência. Às vezes o cara, né, trabalha fora, ele chega para passar um fim de semana, aí o sábado inteirinho ele gasta lavando o carro, só mexendo com o carro. Quando chega no domingo, ele quer sair com o carro. Aí vai jogar bola com os amigos que não vê há muito tempo e tal, e deixa a mulher abandonada. Como é que você quer que sua esposa seja uma mulher virtuosa e dedicada? Isso aqui é uma via de mão dupla, né? A gente precisa entender, esse marido que está sendo honrado, está sendo, a mulher dele é uma coroa na sua cabeça, ele está sendo bem visto, bem, né? Como a Bíblia vai falar aqui, ele é estimado entre juízes, os anciãos, os sábios da terra. Mas por quê? Por que essa mulher está sendo isso, né? É claro que vai ter que começar de um de nós, o marido e a esposa, vai ter que começar de um de nós para poder estimular um ao outro. Agora, esse marido louva essa mulher, elogia, os filhos elogiam, né? Ela também está plantando para colher esses elogios, né? Então,
Se os filhos elogiam, eles ensinaram eles a serem bons filhos. Se o marido elogia, ela também está ali, né, o tempo todo demonstrando que ela tem esse valor. Essa mulher virtuosa, você não vê em momento algum falando que ela está sentada nas praças, batendo papo, jogando conversa fora, falando mal dos outros, fazendo fofoca, né? Você vê que ela está dedicada, ela está empenhada, ela está interessada no bem-estar da sua casa, da sua família, e o amor dela se estende para fora. Ela cuida das suas servas, ela veste para que nenhuma delas venha sentir frio no período da neve. E ao mesmo tempo você vê que há muitas características. Moralmente essa mulher é uma mulher perfeita, tá? Falando do aspecto moral, ela não é uma mulher profana. O valor dela, como diz, é inestimável, não tem como falar do valor dela. É uma mulher confiável, o marido dela confia nela, ela é boa, ela é leal, né? Ela é habilidosa, isso quer dizer que ela é competente. A mulher virtuosa é uma mulher competente, literalmente ela é competente. Ela é econômica, ela trata as coisas de maneira certa, ela compra as coisas no valor e depois vende por um valor maior para ela ter lucro. Ela sabe negociar as coisas, né? E aí a gente tem que ver esse detalhe também, ou seja, ela não compra com os olhos, ela compra com a razão, com o bolso. Por isso ela tem para sobrar, por isso ela prospera, por isso a casa dela prospera, né? Ela é responsável, ela é atenciosa, ela presta atenção. A versatilidade dessa mulher é uma coisa impressionante. Os critérios que ela usa, tá? Ela é uma mulher saudável, né? Você vê que ela é incansável o tempo todo. Ela cuida da sua saúde, ela é alegre, ela é eficiente, né? Ela é uma mulher precavida, que você vai ver que no momento assim que vai chegar, aqui vai dizer assim que ela... Quer ver? No verso 25, fala assim, ó. Quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Então quer dizer, por quê? Porque ela é uma pessoa que cuida, né? Ela é uma pessoa que está atenta aos detalhes, é cautelosa. Essa mulher é uma mulher generosa, nós vimos aqui que ela cuida abre mão aos aflitos, estende os necessitados, então quer dizer, aqui ela planta prosperidade e ela colhe prosperidade, porque ela cuida das pessoas necessitadas, dos aflitos, dos pobres. Então entra no princípio, nós estamos em Provérbios 31, é o último provérbio, né? Verso 20. Ela está plantando, ela está semeando, e Deus vê todo esse trabalho dela e prospera ela. Não porque simplesmente a prosperidade que é para ela ficar rica e ostentar, mas porque ela faz o seguinte, ela cuida dos outros, então o Senhor vai lá e cuida dela. Ou seja, uma recompensa que Deus está dando. Mas ela não fica comendo pão da preguiça. Ou seja, ela é uma mulher estudiosa, ela é uma mulher que se dedica no crescimento, ela está interessada no crescimento, não para ela bater no peito e falar, eu não dependo do meu marido. Ao contrário, o coração do seu marido confia nela. Olha, a Bíblia fala que ela não lhe faz mal, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela não está ali para falar, eu não dependo de você. Pelo contrário, ela está gerando uma casa, uma família, uma unidade indissolúvel. Essa que é a mentalidade dela. Enquanto eu cuido dos meus, eu cuido de mim também. É assim? Então você vê que ela é uma mulher que ela é inteligente. Né? Ela é uma mulher inteligente, uma mulher que ela acaba, por causa dessa prosperidade dela, não só ela se veste bem, como até as servas dela, né? Olha, quanto à neve na sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Então, ou seja, ela está conseguindo uma provisão boa para a sua família. Mas o propósito aqui não é só falar da prosperidade de qualquer forma. Ela é uma mulher respeitada, ela é reconhecida dessa forma, né? É uma mulher trabalhadeira, por isso que ela é próspera. É uma mulher honesta, ela faz o negócio de forma correta. Tá? Ela é uma mulher sábia, bondosa, discreta, isso é óbvio que ela é discreta também. Tem muitas características dessa mulher aqui que vai fazer com que ela seja considerada essa mulher guerreira, que é o que significa a palavra virtuosa. Tá? Ela é uma esposa ideal e uma mãe ideal. Não é à toa que seus filhos levantam, porque ela levanta cedo, né?
Ela levanta e vai preparar as coisas, e aí os seus filhos se levantam e chamam ela de bem-aventurada, que é feliz, né? O marido dela louva e fala: muitas mulheres são virtuosas, mas você supera todas elas. Olha, então quer dizer, essa mulher, ela é feliz, ela está sempre ativa, honrada pela própria família. Mas isso tudo tem um porquê. Aqui, ó, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ela é temente a Deus, por isso ela é bem-sucedida. E até os de fora vão honrar ela, né? Então, o que acontece? Essa mulher, o marido tem que ter prazer em vestir ela bem. O marido tem que ter prazer quando ela não é esbanjadora, você já entendeu isso. Ela não é uma mulher esbanjadora que pega um cartão de crédito e vai gastar 5 mil ganhando R$1.000. Não é isso. Ela é a mulher que ela fez as coisas prosperarem e ela é digna, né, de receber o fruto das suas mãos. Ou seja, esse marido precisa cuidar dela para que ela continue se sentindo bem. Então, as pessoas fortes, elas são fortes até o ponto em que ela perde a força. Aqui fala assim, a força e a dignidade são os seus vestidos. Significa o seguinte, ela se veste de força e dignidade, ok? Ela é uma mulher digna, ela é uma mulher forte, né? Ela é uma mulher que tem ela fala com sabedoria. Não tem coisa mais bonita que uma pessoa falar com sabedoria. A instrução da bondade está na sua língua, né? Então, ela é uma mulher muito inteligente. E não só inteligente de ser erudita, mas de sabedoria. A sabedoria não tem diploma, tá? A sabedoria está relacionada com a vivência, com a maneira que você cuida das pessoas. Deixa eu deixar claro uma coisa. Conhecimento e sabedoria são duas coisas diferentes. Conhecimento vem por estudo. Você estuda e fica conhecendo as coisas, tá? Está relacionado mais com informação. Sabedoria está relacionado com comportamento. Então, o sábio, ele fala e ele age, né, com as pessoas. Ou seja, é a maneira de você colocar em prática. Então, a sabedoria é colocar em prática, né, as atitudes de uma pessoa que sabe o que deve fazer do bem, né, e faz o bem, tá? Então, os relacionamentos estão relacionados com sabedoria. Meus irmãos, eu acho muito, muito lindo, né, como eu costumo falar, eu acho muito chique Provérbios terminar com as palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele ensinou para ele. Você tem um cara que é rei, certo? Ele é um dos filhos dessa mulher. Com certeza a mãe do rei Lemuel é uma mulher virtuosa. Com certeza, quando ela fala dessa mulher virtuosa, ela também está falando de si. Porque se ela conseguiu compreender todos esses princípios do que é ser uma mulher guerreira, é porque ela é aquilo ali, ela observa o andamento do que é ser uma boa esposa, do que é ser uma má esposa, do que é ser uma boa mãe, do que é ser uma má mãe, e ela está sendo uma boa mãe fazendo o quê? Discipulando o seu filho no temor do Senhor. E aí eu queria convidar você, pai, e você, mãe, que está ouvindo agora, a uma reflexão. Será que nós estamos sendo virtuosos para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido, né? Você que é mulher, será que nós estamos fazendo um papel adequado de ajuntar para que a família desfrute de prosperidade? Ou, se não for ajuntar, economizar para que a gente não venha passar apertos? Muitas vezes nós compramos coisas que não precisamos. A mulher virtuosa com certeza não ia comprar um iPhone enquanto ela não tivesse condição suficiente para que um iPhone não fosse peso nenhum para a família. Então muitas pessoas vão lá e compram um iPhone de 6, 10 mil, 12 mil reais e não tem um carro. Como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que pode acontecer um absurdo desse? Porque isso é um absurdo, isso é uma coisa irracional. Entende? É irracional um jovem ter um iPhone de 6 mil e não ter uma moto. Então quer dizer, a mulher virtuosa, o marido virtuoso, ele prioriza o bem-estar dos filhos, da esposa e do marido. Não adianta as pessoas quererem ter um carro de 60 mil e não tem uma casa, sabe? A pessoa tem um carro lá de 120 mil, dá para comprar uma casa, ou dá para pelo menos dar uma entrada boa, mas não tem uma casa. Então quer dizer,
São prioridades que estão invertidas. Nós precisamos entender o que é ser sábio definitivamente. A sabedoria é não seguir o curso da maioria. E a maioria não é sábia. Por isso que a mulher virtuosa, quem vai achar? O seu valor excede muito das finas joias. Ela é uma raridade. Mas essa raridade, para as cristãs, não deveria ser raridade. Porque nós somos a luz do mundo. A gente é a referência no meio da escuridão. Muitas cristãs estão fazendo o quê? Estão seguindo as influências. As influenciadoras. Antigamente nós chamávamos algumas pessoas que vendiam os seus corpos de prostituição. Hoje em dia você chama de influenciador, muitas vezes. Não toda influência mexe com mostrar o corpo, mas a grande maioria, né? Você vai ver a pessoa tem lá milhões de seguidores, por quê? Qual o conteúdo? Nenhum, tem conteúdo nenhum, é só mostrar o corpo. Isso, biblicamente falando, isso é prostituição. Então, muitas pessoas cristãs, principalmente mulheres, seguem muitas influências e acaba comprando coisa que não precisa. Eu vou deixar esse alerta aqui, cuidado, seja sábia. Não sai comprando as coisas por impulso, não compra com os olhos, compra pela necessidade, pelo coração. Precisa. É para agora? Não, é para daqui 6 meses. Então, daqui 6 meses compra. Porque se você comprar parcelado agora, você vai pagar o preço de 1,5 ou até 2 produtos, sendo que se você daqui 6 meses juntar e for comprar à vista, você vai pagar com desconto. Então, quer dizer, o valor total daria para você comprar 3, porque você recebe um desconto e lá você paga juros. Então, que Deus dê sabedoria. Deus dê sabedoria para nós sermos maridos que não fica gastando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais em videogame e deixar a esposa de lado. Para a gente ser, sabe, deixa a meninice, deixa de ser menino. Então vai que você não pode brincar de videogame. Pode brincar lá, principalmente com seu filho, é uma coisa maravilhosa. Mas agora, deixar sua esposa de lado por causa de Free Fire. Eu dava aula em sala, como professor, eu ouvi muita reclamação, né? E eu vi muito isso na prática. Muitos alunos, homens formados, né? Não é jovem não, homem formado. Lá no final da sala, nem aí para a disciplina, eu estava explicando a matéria e os homens lá atrás, aquela turma de homens sentados lá atrás jogando Free Fire. É um jogo de tiro, viciante. E aí eu até brincava com eles, tá vendo? Vocês estão tudo noiados, vocês estão tudo drogados, porque vocês estão aí viciados nisso aí. Isso aí vicia, tanto é que para você entrar tem que colocar usuário e senha, tá vendo? Vocês são tudo usuário. Eu ficava brincando assim com eles. Mas viraram, não é só esse jogo, eu tô falando desse especificamente, mas viraram literalmente zumbis, homens, que era para estar ali cuidando da sua esposa. E as esposas reclamam de quê? O marido chega cansado, vai jogar Free Fire, vai dormir tarde da noite e não tem relação. Tá percebendo que idiotice? Como é que pode um homem trocar a mulher por causa de um jogo? E isso acontece com várias coisas, tá? Jogo de futebol, vou jogar bola, aí sai pro campo, não tem tempo para a esposa, chega, tá cansado, aí depois sai, vai fazer outra coisa, vai mexer com o carro, vai mexer com videogame, vai mexer com o celular, vai ficar vendo mulheres nas redes sociais e depois não valoriza a esposa que tem. Tudo isso são setas de Satanás. Você nunca vai enxergar a sua esposa como uma mulher virtuosa se a sua visão espiritual está embaçada por causa da pornografia. Então você, marido que está me ouvindo, e você, esposa que está me ouvindo também, nós precisamos olhar para o nosso casamento e valorizar. O diabo está de olho nos casamentos e de olho nos filhos. Está aqui um exemplo. A mulher virtuosa, mãe do rei Lemuel, fez um rei que, apesar de ser rei, ele confessa: eu aprendi tudo isso com uma mulher, a minha mãe. E eu também sou um exemplo disso aqui. Hoje eu sou um pastor, sou pai de família, né? E sou professor. Ensino para muitas pessoas, mas o temor de Deus eu aprendi com a minha mãe. Ela falava comigo, ainda eu era jovem, ela falava: filho, cuida da sua esposa. Sabe, mãe, senta com seu filho homem. Não adianta, a empoderada, essas lacradoras que falam que empoderada, elas são inúteis. Totalmente inúteis, elas não constroem. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Minha mãe foi uma mulher sábia. A mulher tola destrói. Então a tola vira e fala assim: todo homem é um estuprador em potencial. É? Agora, a mulher sábia vira para o filho e fala: filho, ame a sua esposa, cuida dela, seja carinhoso.
Então, nós precisamos olhar para isso aqui e entender o que Deus quer de nós. Né? A mulher virtuosa, sim, é uma mulher empoderada, cheia do poder de Deus. Por isso que ela é empoderada, ela teme ao Senhor. É assim que a mãe do rei Lemuel conclui. Ela é temente a Deus. Então seja empoderado, seja cheio do poder, seja cheio do Espírito Santo, seja uma mulher que faz as coisas com alegria, com propósito e fala, Senhor, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ser entendido e tal, mas não para ser independente do marido, como é a visão do mundo. Vocês não são independentes, nem o marido é independente da mulher. Os dois fazem parte de um só corpo. É verdade que o marido é cabeça da mulher. Sim, na casa, ele é cabeça. E nem adianta falar que submissão é estar os dois debaixo da mesma missão, porque isso é heresia. Sub é abaixo, ela está submissa ao marido, mas o marido não está submisso à mulher. Por mais que há esse discurso aí maligno, e alguns pastores também estão tentando adaptar, redefinir a palavra submissa não significa que os dois estão no mesmo nível. De autoridade, não. Eles são iguais em tudo, mas na autoridade da casa, o pai é cabeça do lar. Então, isso precisa ser bem claro para os irmãos. A igreja precisa entender isso. Ela não pode se vender aos discursos malignos que estão falando sobre isso. É por isso que as casas estão destruídas, porque a mulher, ao invés dela querer ser virtuosa, ela está querendo exercer um papel que não é papel, é questão do papel dela. O papel dela é cuidar dos filhos. Tá lá minha esposa agora, eu estou aqui ensinando os irmãos. Quem está cuidando da neném é minha esposa. Aí na hora que ela vai fazer o almoço, eu fico com a neném. Ou seja, eu estou cuidando dela. Mas agora pergunta para a neném com quem que ela gosta de ficar. É com a mãe. Eu não tenho o cheiro da mãe. Eu não sou a mãe. Então todo mundo que teve uma mãe que cuidou dele sabe disso. É óbvio que tem pessoa que tem trauma, né? Que com mães ou pais que não foram cuidadosos. Mas Deus nos chama para a gente ser uma coisa muito abençoada. Se você teve um pai ou uma mãe que não cuidou de você, você pode tirar uma lição muito grande. Você já sabe o que não fazer. Então agora você vai fazer o melhor. Mas cuidado para não exceder. Tem gente que excede. Ah, meu pai me espancava. Então também eu não vou nem encostar com meu filho, nem vou chamar a atenção do meu filho. Isso aí é excesso também, tá? Queria encerrar Provérbios falando sobre isso, sobre a mulher virtuosa, né? E deixar para quem chegou agora as duas referências da mulher virtuosa que nós falamos. Foi uma aqui em Provérbios 12, verso 4, né, que fala que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, e outro vai ser lá em Ruth. Deixa eu ver se eu acho o Ruth aqui rapidinho. Depois de Juízes, nós temos Ruth. Opa. Aqui, ó. Ruth, terceiro capítulo, né? Capítulo 3, verso 10, onde Boaz vai falar assim: todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Então seria bom você pegar o livro de Ruth, é 4 capítulos, olha como que ele é pequenininho, ó. Ele é pequenininho e lindo esse capítulo, tá? Esse livro. Eu sou apaixonado com a história de Ruth. Então você tem Ruth aqui, capítulo 1, capítulo 2, né? 3 e 4, só, tá? 2 livros que são maravilhosos, Ruth e também a Epístola de Tiago. Tiago só tem 5 capítulos e também é pequenininho e é muito prático. Então, se você puder ler hoje, você pode ler até agora, na hora que você tiver um tempinho aí. Você lê o livro de Ruth hoje e lê Tiago amanhã. Fica de dever de casa pra gente aí, tá? Nós fizemos explicação versículo por versículo de Tiago no canal Devocional Bíblico Online, tá? Então, se você for lá no Devocional Bíblico Online, tem lá versículo a versículo. Inclusive, esse livro é tão importante que eu vou publicar ele mais para frente no curso Bíblico Online. Um irmão escreveu assim, ou irmã, né? A missão da mulher é linda, é mais do que linda. Eu sou fruto de uma mulher. Então, eu sou fruto literalmente no sentido biológico, é óbvio que todos nós somos, porque a mulher que gera, né, o filho, e eu sou fruto espiritual também dessa mulher. Então eu sou resultado daquilo que a minha mãe plantou em mim para que todos os irmãos pudessem colher hoje. Então quando eu vejo alguém falando assim, ó, pastor, que bênção, esclareceu para mim, né? Eu sempre lembro que o Senhor usou a minha mãe para plantar o temor do Senhor, o interesse na leitura bíblica, tá? Minha mãe era uma mulher de muita oração, mas ela não deixava de ler a palavra, não tinha
É óbvio que ela não tinha aquele entendimento do dom do conhecimento no sentido de ser um mestre, né? Mas para mim ela foi um grande mestre, porque o essencial ela me ensinou, né? E que seja assim para todas as mães, que os seus filhos possam lembrar de você. Minha mãe já faleceu, né? Mas que os seus filhos possam lembrar de você e carregar esse legado. Essa é a palavra que eu deixo para os pais. Você tem um legado, não é uma herança para deixar para os seus filhos. Os pais se preocupam com a herança, né? Mas muitas vezes os filhos pegam a herança, torra, porque você não deixou o legado, não deixou sabedoria. Então não deixa herança, deixa um legado para os seus filhos. Mais do que presente, seu filho precisa da presença suas, tá bom? Por mais que seja pouco tempo, que seja um tempo útil e que leve os seus filhos a amarem ao Senhor. Eu vejo pais dizendo assim, mas meu filho não se interessa pelas coisas de Deus. O que é interesse? Para e pensa, seu filho por acaso fala que não vai na escola, você vai deixar ele sem ir na escola? Não. Seu filho por acaso fala que não vai tomar medicamento porque é ruim, você vai deixar ele doente? Não. Seu filho por acaso fala que não quer, sei lá, não quer fazer algum tipo de tratamento, você vai deixar ele sem fazer? Não. Aí ele fala que não quer ir para o culto, você vai e deixa ele em casa. Isso aí tem nome, né? Isso tem nome. E o nome disso aí é o quê? Você está sendo omisso. Diante de Deus não vai ter desculpa. Mas ele não quis, Senhor. Aí o Senhor vai falar, pois é, ele não queria ir na escola, você obrigou. Ele não queria tomar remédio, você fez ele tomar. Ele não queria fazer o tratamento, você foi lá e obrigou ele a fazer. Agora, na hora de ir para a igreja, você vai deixar ele em casa. A fé vem pelo ouvir. Satanás está soprando no coração dele. Fica, a carne está falando, fica, e você vai lá e concorda, né? Então, que nós venhamos repensar cuidado com os filhos aí, tá bom? Termino Provérbios, então, graças a Deus, né? Eu nunca imaginei fazer um estudo sobre Provérbios, um comentário. Então, nós terminamos aqui hoje um comentário de Provérbios, desde o capítulo 1 até o capítulo 31, que é o último, lindo Provérbios, né, de Salomão. Que Deus possa ter instruído cada um de nós, né? Para mim foi bem legal essa jornada. Eu confesso que foi bem difícil tentar manter pelo menos um horário ali. Foi bem complicado. Mas, de qualquer forma, valeu a pena muito, né? Fizemos aí, em torno de um mês, os 31 capítulos de Provérbios 1 a 1. Todos eles estão aqui no Instagram e todos eles eu vou publicar no canal Devocional Bíblico Online, tá? Então, eles vão estar lá também para os irmãos. A gente está podendo meditar sobre isso aí. Peço que orem por nós, que Deus abençoe. Se você não viu desde o início, assim que terminar eu vou salvar. Você volta aqui na nossa página do Instagram, você vai poder ver tudo aí, tá? Desde o comecinho. Deus te abençoe.